Salve, salve minha família, Michael Rizzi Nazária trazendo mais uma edição do programa que respeita e valoriza as comunidades periféricas de todo o Brasil. E hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente importante para geral, o combate à fome. Então no Papo Nazária a gente vai entender o que é segurança alimentar, também vamos conhecer os projetos que estão combatendo a fome na Zária e também vamos te apresentar mais um Cria da Zária, um elemento que luta e resiste para garantir um direito fundamental para todas as periferias, a alimentação de qualidade. Então cuida, chega junto porque o programa de hoje começa agora. O solo é muito rico, nasce arroz, soja, milho e feijão. Nessa terra abençoada. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura realiza anualmente uma pesquisa que é denominada de Mapa Mundial da Fome. Nessa pesquisa são apresentados dados que mostram a situação de insegurança alimentar no mundo todo. E faz um ranking, tá ligado? Com os países que mais são afetados por essa situação. E no nosso Papo Nazária de hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre esse tal Mapa Mundial da Fome, entender como é que o Brasil está colocado dentro dessa pesquisa e também conhecer os avanços e desafios da Política Nacional de Segurança Alimentar. Então cuida, chega junto pra gente bater esse papo nas áreas. Salve, salve minha família, Rizzi na voz, e a gente está aqui agora na comunidade Raízes da Praia, juntamente com a galera aqui do programa do Dignidade para a Infância, aqui do projeto do Pequeno Nazareno. E galera, estou aqui hoje com vocês, né, a gente já estava trocando esse papo, agora eu quero saber, vocês sabem o que é, o que significa a palavra segurança alimentar? Tipo, pra ter uma comida boa pra comer. Ok, então galera, é basicamente como o Pedro falou, né, o mano Pedro ele já trouxe a ideia, né, inclusive ele se garantiu ainda na ideia que é isso mesmo, então uma parada ali pra gente comer, tá ligado? E às vezes falta na mesa de uma galera, né? Mas basicamente quando as pessoas têm acesso de forma contínua, ou seja, constantemente têm um acesso e também de forma digna, né? Porque também é importante ter de forma digna, tipo, de forma legal, tá ligado? O acesso à alimentação. E essa alimentação, ela tem que ser suficiente, não é ser pouca comida, tem que ser uma comida de uma quantidade boa pra poder se alimentar, tá ligado? E também uma comida de qualidade, né? Que vai trazer ali nutritivos pra pessoas, né? E aí eu quero saber de vocês acham que atualmente, né, do jeito que vocês vivem, vocês tenham na comunidade que vocês moram, né, nas áreas de vocês, todo mundo lá tem direito ou todo mundo tem uma segurança alimentar? Nem todo mundo. Mas tu acha que é a maioria ou a minoria que não tem esse acesso a uma alimentação de qualidade? Minoria? Tu acha que é minoria, então. E galera, assim, pra vocês, o que é ter uma alimentação de qualidade, uma alimentação boa? Pra vocês, assim, o que é que significa ter uma comida de qualidade em casa? O que é essa comida de qualidade? O que seria essa comida de qualidade? Uma refeição boa. Mas o que seria essa refeição? Carne. Qual seria? Arroz e feijão. Arroz, feijão e carne. Arroz, feijão e carne seria uma comida de qualidade. E pra tu, mano, qual seria uma comida de qualidade? Arroz, feijão e frango. Frango? E tu, mano? Tem alguma comida assim que tu acha que seria uma comida de qualidade? Arroz, feijão e frango também. Também? E você, mano? Arroz, feijão e frango também. E tu, o que é que tu acha que seria assim, uma comida de qualidade? Arroz e carne cozida. Carne cozida. Vocês sabiam que isso que a gente começa a ter essa noção de que as comidas são boas ou são ruins, tá ligado a uma parada que a gente chama de educação alimentar. A gente precisa entender o porquê que a gente come certas coisas para entender os nutrientes que aquilo ali vai trazer para nossa vida, né? Por exemplo, por que vocês comem arroz e feijão? Vai dar mais fácil. Na vida. Exatamente, pois tem vários tipos de alimentação que também vão ali agregar, dar força, dar conhecimento, melhorar nossa pele, melhorar nossa vista, melhorar os nossos dentes, ou seja, a gente precisa ter. Vocês têm acesso a uma educação sobre alimentação na escola que vocês vão? Lá ensina o porquê que precisa comer algumas coisas, alguns nutrientes das comidas? Vocês acham que não seria da hora se tivesse então na sala de vocês, na escola de vocês, ali ensinando um pouco mais sobre educação alimentar? Então é isso, minha família, esse foi o Papo Nazária de hoje, diretamente aqui da Raízes da Praia, da Associação Beneficente Pequeno Nazareno, no projeto Dignidade para a Infância. E nós estamos na área! Sou professora Eveline de Alencar, da Universidade Federal do Ceará, do bacharelado e do mestrado em gastronomia. Sou conselheira do CONSEA Ceará, também sou subcoordenadora do SECANE, Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição.
do escolar, e coordeno um programa de extensão chamado Gastronomia Social, qual apoia a rede de cozinha do Grande Bom Jardim. A segurança alimentar é a garantia que um determinado grupo familiar, são definições colocadas pelo IBGE, tem alimento na sua mesa, em quantidade, em qualidade adequadas. Tá? Isso significa segurança alimentar. A insegurança alimentar, há uma anormalidade nessa definição da segurança alimentar. E aí a gente classifica, também essa classificação é segundo a escala EBIA, a escala brasileira de insegurança alimentar, que o IBGE adota e que a academia, né, colaborou para a construção dessa escala. A gente classifica em 3 níveis: a leve, a moderada e a grave. A leve é aquela insegurança em que a família tem uma preocupação se o recurso financeiro vai dar até o final do mês, por exemplo, para comprar, adquirir aquele alimento. E muitas vezes faz trocas, né? Costumava consumir determinado alimento e substitui comumente uma marca inferior. Tá? Na moderada, a gente já tem alguém da família, algum membro da família, deixando de fazer uma refeição, por exemplo. Né? E já falta alimento. Então, se vira ali com o que tem. E a insegurança alimentar grave, já falta alimento para todos daquele grupo familiar, inclusive crianças. Então, são 3 níveis de insegurança. A grave a gente considera algo muito extremo, ou seja, situação de fome, né? A qual a gente vem combatendo, né, aqui no nosso país, como também no nosso estado. Certo? Sim, temos que comemorar, porque de fato o Brasil saiu do mapa da fome, conforme um relatório recente publicado pela FAO, um relatório a nível mundial, e o Brasil ele conseguiu esse feito e a gente precisa de fato comemorar. Porém, a gente não precisa esquecer que ainda temos situações de vulnerabilidade, né, que causa a fome. Ainda tem muitos grupos familiares que passam por essa dificuldade. A saída do mapa da fome se deve a vários fatores, né? As políticas públicas que garantem um alimento na mesa devem ser pontuadas como um marco, como algo positivo para a gente ter conseguido isso. Então, aqui no estado do Ceará, nós temos Ceará Sem Fome, né, o Cartão Mais Infância, outras ações como, por exemplo, o Mais Nutrição. A nível nacional, nós temos o Bolsa Família, que não é só um programa de mero repasse de recurso, é para além disso, é um programa que garante que vai se atingir essa segurança alimentar, né, ou seja, garante que o indivíduo vai ter o poder de ter acesso ao alimento. Porque quando a gente fala de segurança alimentar, a gente fala de 2 pontos: da disponibilidade daquele alimento e do acesso, que é o acesso é aquele em que o indivíduo vai ter o poder de comprar e que ele compre de qualidade. Nós temos o PA, Programa de Aquisição de Alimento, que garante também que a agricultura familiar consiga colocar na mesa de muitos brasileiros um alimento de qualidade, que traz ali a cultura, que traz ali saberes, né, longe de venenos, na sua maioria. Então, promove um ciclo, né, de produção sustentável, tá? Mas reforço, a gente ainda tem muitas situações a serem vencidas, né, para a gente realmente acabar com a fome, zerar a situação de fome no nosso país e no nosso estado. Para combater a insegurança alimentar e nutricional no Brasil, o Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome vem executando o Plano Brasil Sem Fome, uma política com um conjunto de programas, projetos e ações que visam combater as desigualdades. Para conhecer a política brasileira de combate à fome, acesse no link gov.br/mds/ações e programas/Brasil Sem Fome. Você está inteirado do programa Cozinha Solidária?
É um corre que tem como objetivo apoiar o fornecimento de alimentação de qualidade e de forma gratuita para a população, preferencialmente para aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar e nutricional. No nosso Corre Nazária de hoje a gente vai conhecer como é que funciona essa tal cozinha solidária e também conhecer os personagens que estão ali somando nesse corre para distribuir alimentação e refeição de forma gratuita para quem mais precisa. Chega junto ou tu vai perder esse Corre Gerando Nazária? Eu sou Silvânia Maria, sou moradora da comunidade do Parque Santana, do Grande Mundubim. Faço parte do movimento Orquídea. O programa do Ceará Sem Fome, há 2 anos atrás, o governo do estado iniciou com editais para que a gente pudesse se inscrever, para trazer para dentro da comunidade, né, essa ação do governo do estado, que é em relação à segurança alimentar. Então, nós do Movimento Orquídea participamos dos editais, né, e aí fomos selecionados para iniciar com a cozinha do Ceará Sem Fome. O Movimento Orquídea ele existe já há 15 anos na comunidade, é um movimento que tem um núcleo central de mulheres, mas que a gente trabalha ações de enfrentamento à violência contra a mulher, autonomia financeira, questões sobre a questão da segurança alimentar, meio ambiente, a cultura, que a gente entende que é um instrumento de transformação social. E aí o programa do Ceará Sem Fome chega dentro da Casa das Orquídeas, a gente começa a realizar a produção de refeições, que são 100 refeições que são realizadas diariamente, de segunda a sexta-feira, onde a gente recebe todo o insumo, toda a parte vem do governo do estado, legume, insumo, material de limpeza, tudo a gente recebe e a gente entra com a mão de obra, né? Com nossa força, essa vontade de transformar, de ajudar no combate, né, à fome. O programa chega na casa e ele também, a gente fala muito que ele precisa ser interligado com outras políticas públicas. Por quê? Porque a gente chega mulheres aqui que no filho não tinha vaga na escola, né? Não tem documentação. O programa trouxe, o Ceará Sem Fome trouxe a oportunidade de cursos de profissionalização. Às vezes aquela mulher que linha de crédito para que ela fez o curso, aprendeu, e como é que ela vai empreender e colocar, né, o seu próprio negócio. Então ele estimula também outras ações. Ele precisa estar interligado com outras secretarias, né, para que a gente possa dar vazão às demandas que chegam do público que é atendido na casa. Eu acho que atrair mais políticas públicas para dentro do projeto, né? Porque assim, embora às vezes quando a gente fala que a mulher que não encontrou a vaga na creche, a gente tenta o máximo, mas a gente ainda não consegue desalgar assim, toda a demanda que às vezes a gente tem. Trazer outros entes que venham conhecer e venham somar, porque essa logística de estar aqui, distribuir, toda hora que há uma distribuição, há também uma escuta. Então, às vezes, muitos desses beneficiários, eles não é só a quentinha que a gente entrega. Às vezes a gente entrega uma informação para tirar um documento, às vezes a gente entrega para eles, né, um caminho que eles precisavam, né, ali para garantir o direito deles. E aí a gente percebe que o desafio é trazer mais políticas públicas para dentro do projeto, porque isso vai fortalecer o projeto, né? Um sonho que se sonha só é apenas um sonho. Um sonho que se sonha junto torna realidade. Então a gente precisa estar sonhando junto para esse combate da segurança, da questão da fome, sonha junto para que a gente possa, que as mulheres possam ter seus direitos, que a gente possa ter igualdade mesmo. A gente sonha que os nossos filhos tenham escola, que a gente tenha todas as políticas, seja de direito, e a gente possa efetivá-las na vida dos nossos beneficiários. E entrei para o Movimento Orquídea e gostei da forma como era trabalhado o Movimento Orquídea. E daí eu já estava dentro quando entrou o projeto do Ceará Sem Fome. E vi que era interessante e resolvi ser voluntário. Que na época, quando começou o projeto, tinha o cozinheiro e um auxiliar. E a gente, como nós do movimento éramos bastante, né? Então a gente resolveu ajudar fazendo parte desse projeto. E para mim foi maravilhoso, interessante. Eu conheci o projeto, né, Ceará Sem Fome, porque eu já conhecia o movimento das orquídeas há muitos anos. E aí hoje eu estou aqui, né, porque como foi que eu cheguei aqui? Eu sou o chefe de cozinha e na época eu estava
parado, porque eu venho de 3 AVC, aí eu parei, não tive mais condições de assumir nenhuma cozinha comercial, aí resolvi doar o meu conhecimento para cá, para o movimento. É uma grande satisfação fazer parte desse voluntariado, porque ajudar pessoas que necessitam, que passam necessidade, para mim é muito pessoal. Por quê? Porque eu venho de uma família muito humilde, eu nasci no interior, onde tinha dia que a gente acordava e não tinha nem o café da manhã, por conta da dificuldade mesmo dos meus pais, que eram muito pobres. Então hoje, para mim, isso é uma referência muito grande, eu poder, de alguma maneira, contribuir para que essas pessoas todo dia tenham o seu alimento. Eu acredito que assim, a importância da arte de cozinhar, né, é muito importante. Então, como eu tenho muito conhecimento na área e eu senti uma dificuldade de não poder mais estar numa cozinha fazendo aquilo que tanto gosto, eu pensei, por que não dar os conhecimentos para a comunidade? Aí surgiu esse projeto e eu vi a oportunidade de estar passando meus conhecimentos e fazer uma refeição de qualidade para a população. O programa Cozinhas Solidárias é uma iniciativa do governo federal brasileiro que visa apoiar iniciativas comunitárias onde são preparadas e distribuídas refeições gratuitas para as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Para localizar as cozinhas solidárias existentes perto da sua comunidade, acesse o link cozinhasolidaria.digital/consulta externa. Durante a pandemia da Covid-19 foi o período em que a insegurança alimentar se agravou e milhões de brasileiros passaram a viver em situação de vulnerabilidade extrema. Enquanto muitos se trancavam com medo de se contaminar, teve uma galera que foi pro corre, arregaçou as mangas e ficou ativa para garantir o direito básico da população periférica, como por exemplo, o direito à alimentação. Como é o caso do nosso Cria Nazária de hoje. E se a grande mídia não mostra esse tipo de personagem, o Nazária tem o prazer de apresentar para vocês. Então, chega mais porque tem Cria Nazária na ativa. A ONU, Organização das Nações Unidas, confirmou que o Brasil não está mais no mapa da fome, de acordo com a média trienal de 2022 a 2024. Isso acontece quando menos de 2,5% da população passa fome de forma contínua, mas isso não significa que a fome acabou no país. Mais de 7 milhões de pessoas no Brasil ainda enfrentam a fome todos os dias, conforme a FAO. Isso ocorre mesmo com o Brasil sendo um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Ou seja, a fome no país não é um problema de produção, mas de desigualdade social. Cerca de 29 milhões de brasileiros vivem com medo de faltar comida. Muitas vezes, pulam refeições ou comem só o básico. Essa situação ainda piora quando está ligada ao acesso somente a alimentos ultraprocessados e industrializados. E isso é o que chamamos de insegurança alimentar. E na luta pela segurança alimentar nas favelas, nós temos nosso Cria Nazária de hoje. Meu nome é Jefferson, sou militante, militante de direitos humanos, militante popular, mas conhecido também por conta da causa da luta pela moradia, mas também tenho atuação na questão da cultura, da própria segurança alimentar. Isso muito iniciou na questão da pandemia. Cara, eu acho que essa questão da defesa, quais são as pautas que a gente defende, eu acho que é da sobrevivência. Eu acho que isso inclui aí vai tudo, vai da moradia, a questão alimentar, a questão do lazer, a questão da cultura, E aí uma pauta que eu consigo enxergar é essa da fome mesmo, sabe? E aí ela não está ligada só à questão da alimentação, Se a gente for abrir aqui um debate, o que eu como? Eu não como, mas o que eu como também, E só essa questão de estar vivo, Até que ponto isso é bom pra gente, E aí eu penso que é o todo, A luta da moradia, ela consegue estar trazendo esse tema, A gente discute a moradia, mas discute também o trabalho, discute como é que a gente vai estar se alimentando, como é que a gente vai estar cuidando das crianças, o que a gente tem para hoje,
hoje, o que a gente tem para o final do mês. E aí é tudo imbuído, não tem uma pauta específica, mas eu acho que essa coisa do bem viver, do bem-estar, como é que a gente consegue estar numa correria menos agressiva, né? E hoje a gente está com algumas pautas importantes aqui no estado do Ceará, né? É a luta contra os drones, né? A questão do drone, que a gente sabe que está derramando veneno aí por toda a lavoura, mas também vai aos ribeirinhos, vai aos quilombos, vai aos indígenas, né? E aí acaba que chega aqui na capital também, na nossa mesa, quando a gente consegue comer, né? E aí mais assíduo também no projeto ambiental, né? Esse projeto onde a gente vem na defesa do meio ambiente, mas também a gente vem no cuidado da gente, né? Como é que a gente consegue pensar em construir algo se a gente não estiver bem, né? Como é que a gente consegue ter essa vida que a gente o mínimo que a gente espera se a gente não estiver bem, né? Eu penso que o corpo da gente, o espírito da gente tem que estar massa, né? Para que a gente possa estar surfando aí, seja nas coisas boas ou nas coisas ruins. Para o Jefferson Fey, a luta pela soberania alimentar se traduz em ter emprego, ter renda e, por último, ter espaço e relações de produção ou produtores, ou ter capital, ou mesmo, quem sabe, construir uma rede de produção. E ele começa a construir essa rede ali no período da pandemia de Covid-19, quando organizava a biblioteca comunitária Coisa de Preto. Também fez parte de projetos e lutas como Auê do Amor, Projeto Ser Ponte Fortaleza, Pratinho e dentre outros. Ele também fez parte da luta por moradia, especialmente na comunidade Carlos Marighella, em Fortaleza. E lá, ele desenvolveu um projeto chamado Mata Fome. Esse projeto nasce e é construído por jovens da comunidade, a fim de livrar todos os moradores das inseguranças que eles estavam expostos, e essas iam além da insegurança alimentar. O projeto virou uma forma de garantir uma alimentação adequada para a comunidade e também uma forma de cuidar da saúde mental e do bem-estar geral de todos. Então deixamos aqui o nosso muito obrigado a Jefferson Fey, por ser exemplo e força para as favelas de todo o Brasil. A sua caminhada é receita que mata a fome e alimenta mentes, produzindo potência. Então é isso, minha família, o Nazaré de hoje vai ficando por aqui. E se você curte o nosso programa, eu te convido a conhecer as redes sociais da Associação Beneficente O Pequeno Nazareno. Lá você vai encontrar as reprises do programa Nazaré e também outros projetos que são desenvolvidos pela associação. É só você acessar o site opequenonazareno.org.br, o Instagram OPN_oficial ou o Facebook O Pequeno Nazareno. E não esquece, hein, se você tem algum tipo de crítica ou sugestão para fazer pra gente do programa Nazaré, é só entrar em contato através do e-mail que tá aparecendo aí na sua tela. Então é isso, minha família, o programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e espero que você tenha curtido o tema de hoje. A gente vai se despedindo deixando um trechinho da música Dividir o Pão, do grupo Reação, como uma forma de reivindicação para o poder público. A letra diz mais ou menos assim: nessa terra abençoada nasce arroz, milho e feijão. Se a fome não espera, exigimos nosso pão. Um abraço a todos e até semana que vem aqui na TVC. Nosso solo é muito